Convido a igreja a abrir a Bíblia comigo em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, nós continuamos nossa caminhada no livro de Lucas, já no capítulo agora 17. Hoje nossa última mensagem no capítulo 17. E continuamos aprendendo com Jesus no seu caminho para Jerusalém. A partir do capítulo 9, como eu já disse, Jesus ele se vira, se volta para Jerusalém. A partir do capítulo 9, Jesus já não mais demonstra, não quer mais demonstrar que ele é o Messias, o Salvador prometido no Antigo Testamento. Ele já fez isso com seus atos, com as suas palavras, com os milagres. A partir do capítulo 9 agora, então, ele está nos ensinando o que é ser discípulo de Jesus, ou o que é ser um seguidor de Jesus. E é isso que nós temos visto a partir do capítulo 9, versículo 51. Então, hoje nós continuamos, Lucas capítulo 17. Essa é uma seção das parábolas de Jesus. E nós lemos a partir do versículo 20, Lucas 17, a partir do versículo 20. E diz assim a palavra de Deus. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-lo, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade do céu à outra. Mas antes é necessário que ele sofra muito, seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado, na sua casa, não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo, não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Eu lhes digo, naquela noite, 2 pessoas estarão dormindo numa cama. Uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Palavra do Senhor. Convido os irmãos mais uma vez à oração. Senhor, nós te agradecemos e te exaltamos pela sua palavra, que é santa e verdadeira. Amém. E pedimos agora, Senhor, abre os nossos corações, abre a nossa mente, abre os nossos olhos, abre o nosso ouvido, para que a tua palavra, Senhor, venha entrar e ser entendida por nós. Deus, eu oro assim, que o Senhor, Pai, agora venha me usar como canal de bênção, como instrumento nas tuas mãos, para falar com o teu rebanho, com os teus servos. Faz isso, ó Deus. Glorifica o teu nome, exalta Cristo, Senhor, aqui, essa noite. É o que nós te pedimos, é o que nós oramos. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então hoje nós vamos falar sobre a vinda do reino. A vinda do reino. E eu creio que esse texto não é um texto muito famoso, não é um texto muito pregado. Mas é um texto que é
palavra de Deus, e por isso nós o pregamos. Mas diz aí no versículo 20, se você tiver com a Bíblia aberta, você não fecha a Bíblia. Se você me conhece um pouquinho, você não fecha a Bíblia, porque nós vamos usar muito a Bíblia. Então, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. A primeira coisa então, que nós notamos aqui é que Jesus está se dirigindo, lembre-se disso, qual é a audiência, para quem Jesus está falando, isso é muito importante, note sempre para quem Jesus está falando, ou com quem Jesus está falando. Então vêm os fariseus e fazem uma pergunta para ele, e a pergunta, note que a pergunta deles tem uma característica que é futurista, eles estão olhando para o futuro. Jesus, quando vem o reino de Deus? Quando vem o reino de Deus? Então eles apontam para o futuro, mas Jesus faz o que para eles? Jesus, ele pega a pergunta deles, e agora ele vai responder, mas ele não responde com um caráter futurístico, com um caráter futuro, ele responde como agora, porque o reino de Deus, ele não virá, o reino de Deus, ele está no meio de vocês, porque Jesus é o reino de Deus. O reino de Deus, ele já veio em Jesus Cristo. Então, o reino de Deus, ele não vem, como disse Jesus aqui, com sinais externos, com sinais ou com coisas visíveis, como Jesus acabou de falar. Porque eles esperavam esse tipo de coisa. Eles esperavam que essas coisas acontecessem para a vinda do reino de Deus. E Jesus vai fazer uma distinção entre esse negócio de reino de Deus e vinda do Filho do Homem, que nós vamos ver já já. Aí então a pergunta, quando vem? A pergunta dos fariseus revela a sua cegueira. Porque desde o capítulo 1, se você acompanha essa série, se você leu o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, você está vendo que todas as profecias do Antigo Testamento, com relação acerca da intervenção de Deus, das promessas de Deus para Israel, estão sendo cumpridas em Jesus. Logo nos 2 primeiros capítulos, você vê como Jesus foi prometido no Antigo Testamento. A salvação que Deus prometeu aos nossos pais, agora chegou. Então, Jesus é o cumprimento dessas profecias. E aí ele vai mostrar com atos e palavras e com milagres que ele é o Messias, que ele está entrando na história, está trazendo o reino de Deus. Quando ele cura, por exemplo, um endemoniado que não pode falar, e aí eles vão acusá-lo de, olha, você, e faz isso por Beelzebul, pelo príncipe dos demônios. E aí ele vai falar toda aquela história de, se o reino de Satanás se divide, ele não pode subsistir, etc, etc. Mas se eu faço o que eu faço, pelo poder de Deus, isso quer dizer que o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Então, desde o princípio, Jesus está mostrando, de novo e de novo, o reino de Deus está entre vocês. Eu sou o reino de Deus. Eu cheguei, o Messias chegou. Aí eles passam, depois de tudo isso, já estamos no capítulo 17 de Lucas. Depois de tudo isso, eles chegam para Jesus e perguntam, Jesus, quando vem o reino de Deus? Quando vem o reino de Deus? Por que eles fazem essa pergunta? Por que eles não aceitam Jesus como Messias? Por que eles não aceitam que Jesus é o enviado de Deus? Porque Jesus não se encaixa no seu padrão de Messias. Eles queriam qual tipo de Messias? Eles querem um Messias guerreiro. Eles querem um Messias que vai derrotar os inimigos de Israel. Para eles, na cabeça deles, não fazia sentido como Roma podia continuar no governo, como eles continuavam pagando tributos a Roma, como eles podiam continuar sendo escravos, e Jesus ser o Messias. Porque na cabeça deles, no entendimento deles do Antigo Testamento, o que acontecia? Quando o Messias vier, ele vai trazer um reino de paz e prosperidade. Ele vai trazer triunfo, glória, riqueza.
Ele vai transformar, Ele vai subjugar todos os nossos inimigos, transformar toda a nossa situação. Ele vai fazer tudo isso. Esse carpinteiro não fez nada disso. Ele vai ser um grande rei guerreiro. Eles têm uma expectativa na cabeça deles com relação a Jesus. Quem é o Messias? Aí eles olham para Jesus e olham para aquilo que eles esperam, e Jesus não bate. Então eles estão fazendo, como eles sempre fizeram, perguntas para Jesus, para afrontar Jesus. Tá, mas e aí, quando vai começar o seu reino? Se você é o rei, se é o Messias, se você é o rei, quando vai começar esse seu reino? Porque você veio, se você é o Messias, por que isso aqui tudo ainda está do mesmo jeito? Por que está tudo no mesmo jeito? Eles querem o quê? Que o Messias traga para eles vida boa, feliz, próspera, tranquila. É isso que eles querem. Mas porque Jesus não se encaixa no seu padrão de Messias, e ele não traz nada disso para eles, eles rejeitam Jesus. Mas essa é a pergunta de muita gente. Quando vem Jesus? Ou Jesus, até quando? Porque tem muita gente ainda esperando esse Jesus, esse Messias. Qual Messias? O Messias dos fariseus. O Messias que vai me trazer prosperidade material, que vai me trazer bênção. O Messias que vai me trazer uma vida feliz, muitas vezes fama, riqueza, que vai me livrar até dos meus inimigos. Porque se eu vier para Jesus, a sua vida vai ser transformada. Logo, eu entendo assim. Não, então, isso que eu quero que aconteça comigo, Deus vai me dar. Então, se eu for para Jesus, então minha vida vai ser transformada. E muitas das vezes a pessoa vem, mas nada daquilo que ela esperava acontece. Então ela começa a se perguntar, mas até quando eu tenho que esperar? Por quê? Porque o padrão de Jesus, o padrão de Messias dessa pessoa, ou dessas pessoas, está distorcido. Elas não entenderam ainda que ele já veio e que ele já reina, e que o propósito do Messias vir não é esse. Não é te dar uma vida próspera financeiramente, uma vida feliz aos padrões do mundo. Não é te dar o American Dream. Não foi para isso que Jesus veio. Se nós temos essas outras coisas, glória a Deus por isso. E Ele pode dar essas coisas? Ele pode dar essas coisas. Não estou falando nada contra a riqueza ou a prosperidade, não é nada disso. Mas o problema nosso como igreja é que nós buscamos o Messias que traga essas coisas. E ai se ele não me der essas coisas. Ai se ele não me der essas coisas. Para que me serve servir ou seguir a Jesus? Para nada. E muitos abandonam então Jesus pelo caminho. Então, por causa disso, por causa da sua visão distorcida, por causa da sua a miopia em entender quem é o Messias, eles não conseguiam ver que Jesus já veio, que Jesus já reina, que Jesus já está interferindo no curso da história, que Jesus já trouxe o reino de Deus. E aí Jesus vai exatamente falar isso no versículo 21. O reino de Deus já está no meio de vocês. O reino de Deus não vai estar no meio de vocês, ele está. O reino de Deus não vai vir um dia, o reino de Deus já chegou, porque Jesus é o reino de Deus. Isso explica o porquê ele fala que o reino de Deus não vem com sinais visíveis. Porque talvez na sua cabeça fica meio confuso. Jesus não vem com sinais visíveis, mas e todo o livro do Apocalipse? E todas as outras coisas? Mas Jesus fez muitos milagres, Jesus fez muitas coisas. Aí a gente fica meio confuso. Mas por que Jesus fala que não vem com sinais visíveis? É disso que ele está falando. Ele está falando do reino de Deus. E o reino de Deus já veio. Ele já inaugurou com a sua vinda. E aí ele vai falar aqui, mas ele vai fazer essa distinção por um outro motivo. Porque hoje, gente, tem muita gente querendo saber o dia da volta de Jesus. Aliás, desde que Jesus foi embora, tem gente querendo saber o dia da volta de Jesus e fazendo matemática, astrologia e etc, jogando no bicho, para ver se acha o dia da volta de Jesus. Né? E aí, a gente tem esse monte de coisa, a gente vai vendo uns absurdos que a pessoa vai tentando interpretar
o Apocalipse e os seus símbolos completamente contra o que o Apocalipse foi escrito para ser e completamente contra qualquer tipo de interpretação bíblica. Aí eu pego os símbolos que estão lá, interpreto do jeito que eu quero. O escorpião saindo aqui é o helicóptero, né? E assim por aí vai. Mas quem que é o anticristo? O anticristo é a besta, é aquele computador lá que foi criado, é a besta, o nome dele era a besta. Já foi Stalin, já foi Hitler, já foi não sei quem, e vai falhando vez após vez. Porque o livro do Apocalipse não está escrito para isso, para te dar um mapa do que vai acontecer exatamente e quando vai acontecer exatamente. O livro do Apocalipse, em resumo, ele foi escrito para isso, para te dar esperança, porque você vive num mundo de sofrimento e você vai sofrer, mas no final, o sofrimento não tem a última resposta sobre a sua vida. Mesmo que você morra, você vai para um lugar onde o Senhor reina, e um dia, mesmo que você morra, você voltará e você reinará com Ele para sempre. Essa é a mensagem. Se você não entendeu isso no livro do Apocalipse, relê. Você não entendeu nada ainda do Apocalipse. Então, o reino de Deus já está aqui e agora. E Jesus não está no futuro. Porque Ele é o reino de Deus. Então, essa pergunta, quando vem o reino de Deus, ela está errada. Porque quando vem, ela está apontando para o futuro. Mas Jesus já veio, Jesus já está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, governando, e Ele continuará lá, até o dia que Ele voltar. Então, estar com Jesus no futuro é consequência de estar com Jesus hoje, porque Ele já reina aqui e agora. E a vida eterna é essa, que te conheçam a Ti, Senhor. Isso é vida eterna. A sua vida eterna, meu irmão, minha irmã, a vida eterna não começa depois que você morre. A sua vida eterna já começou em Cristo Jesus, porque você já foi ressuscitado dos mortos. Você já conhece as realidades espirituais. O Espírito Santo de Deus já habita em você. Então nós não esperamos alguma coisa que vai acontecer. O melhor de Deus ainda não está por vir. O melhor de Deus é Cristo. Se essa for a sua mente, a sua vida será transformada. Porque você vai parar de buscar outras coisas no lugar de Cristo. E você vai entender que Cristo é a sua riqueza. E Cristo é o que você precisa. E Cristo é o que você quer. Aí agora ele vai trocar no versículo 22. Se você voltar aí de novo, 22. Depois disse aos seus discípulos. Agora ele vai falar com os seus discípulos, que estão com ele no presente, que já são discípulos dele. Sim, eu já inaugurei o reino. O reino já está no meio de vocês. Mas sim, existe um elemento futuro do reino, que ainda não começou. Existem sim características futuras do reino. Mas essas características futuras do reino, você só pode receber, só pode ter, só pode fazer parte, se o reino faz parte de você agora. Se você é discípulo, então você pode falar de futuro reino. Se você não é discípulo, você não tem como falar de nada futuro, até que você entenda que Jesus já reina e já está presente. É por isso que ele fala aos fariseus, que não estão. Fala, olha, quando chegará? Quando voltará? Quando vai vir? Opa, peraí, com vocês eu tenho uma coisa para falar. O reino já está aqui. Vocês devem se submeter. Arrependam-se e creiam. Porque se vocês não fizerem isso agora, não tem futuro para vocês. O futuro de vocês é só um. E é julgamento e condenação. Agora, para vocês, meus discípulos, ele se vira para os discípulos e diz, mas existe um elemento futuro. Existe uma parte futura. Eles não verão os dias do Filho do Homem, mas estão vivendo no tempo da chegada do reino. Porque ele vai falar aqui, Jesus vai falar para eles, categoricamente, que eles desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas eles não verão. Eles não verão. Mas eles já experimentaram a vinda do reino. Porque Jesus ele vai fazer essa distinção entre o reino de Deus, que é presente, e
os dias do Filho do Homem, como ele diz aí, como nós chamamos de a volta de Jesus, a consumação de todas as coisas, a parúzia, o escatom, as últimas coisas, quando Jesus voltar, e então ele restabelecer todas as coisas. Sim, os fariseus estavam certos. Quando o Messias vier, ele vai trazer um reino de paz e prosperidade para todos, um reino de shalom, o reino onde não haverá mais choro, nem morte, nem tristeza, pois Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E nós estaremos com o Senhor para sempre. Então existe esse elemento, existe isso que os fariseus olhavam e esperavam, existe mesmo, só que com uma grande diferença e distinção. Como muitos de nós, os fariseus olhavam para esse Messias e eles queriam essas coisas de forma terrena. Eles calculavam isso de forma física, terrena. Era isso que eles queriam. É por isso, gente, eu já disse isso, eu repito aqui na igreja, que nós queremos no céu ruas de ouro, mansões celestiais, porque a gente transfere para o céu o padrão de valor do mundo para o céu. E o nosso problema é esse: enquanto nós estivermos transferindo para o céu os padrões de valor do mundo, a gente nunca vai entender o céu. E a gente vai continuar buscando mansões celestiais, mar de cristal, etc, etc, etc. Sabe por que essas coisas são de cristal, de ouro, e diamante, pedras preciosas, e blá, 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 e blá, 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 e blá, blá, blá? Tudo isso que nós valorizamos aqui, sabe por quê? Porque no céu não vale nada. Porque no céu só tem uma coisa que vale, é Cristo. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa pedra de grande valor. É Ele. Mas só pode entender isso quem entendeu que Ele é o reino e Ele já veio. Que Ele é o melhor de Deus e Ele já está conosco. Porque eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então existe uma diferença, uma distinção entre o reino de Deus, que é presente, que é inaugurado com a vinda de Jesus. Jesus, ele vem e ele traz o reino de Deus com ele, porque ele é rei, e aonde o rei está, o reino está com ele. Ele é o representante do reino, ele já veio. Mas existe um elemento futuro, que ele chama, que Jesus aqui o chama, de os dias do Filho do Homem. Agora, os dias do Filho do Homem é o que nós conhecemos muito popularmente como o Apocalipse, como os dias do Apocalipse, com a volta de Jesus, quando Jesus vai voltar. E Jesus, então, ele vai falar e ele vai nos demonstrar como vai funcionar um pouquinho isso, esse dia do Filho do Homem, os dias do Filho do Homem, o dia que ele voltará para estabelecer o seu reino, mas para julgar toda a terra. E aí no versículo 23 e 24 diz assim: dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está, não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra. Muita gente tem dito, Jesus está aqui, Jesus está ali, Jesus apareceu para esse grupo, Jesus revelou isso para esse grupo. O próprio Senhor Jesus disse, não acreditem nisso. Algumas pessoas, Jesus veio, Jesus foi, Jesus já arrebatou alguns. E aí as pessoas ficam maravilhadas, e correm atrás disso, correm atrás daquilo. Jesus disse aos seus discípulos, meus filhos, minhas ovelhas, não acreditem nessas coisas. Por quê? Porque o que ele veio fazer, ele veio e ele fez, e ele nos revelou a sua palavra, que está nas nossas mãos todos os dias. Agora, quando ele voltar, eu sei que tem gente fascinada com escatologia, com as profecias, e etc, etc, etc. Eu gosto muito disso. Uma área que eu gosto muito, que eu estudo. Aliás, tem um monte de pregação no YouTube, se você quiser ver, sobre Apocalipse.
Contudo, em nenhum lugar você vai me ver, nem vai ver na Bíblia, falando, ó, esse é o dia, é isso que vai acontecer. Aliás, gente, tem muita gente, eu estava pensando sobre isso, por que esse povo quer tanto saber o dia da volta de Jesus exatamente? Eu cheguei a uma conclusão, sabe por que essas pessoas querem saber exatamente o dia? Porque elas querem viver para o mundo e para as coisas do mundo, até o dia exatamente que ele voltar. Então agora vamos dedicar ao Senhor. É igual brasileiro, né? Deixa tudo para a última hora. Já percebeu isso ou não? A gente sempre deixa as coisas para a última hora. Vai ver as compras de finais de ano, né? Olha o Natal, dia 24 lá, as lojas como estão. Não é? Então, existe essa ansiedade em querer saber. Mas a volta de Jesus vai ser para que todo olho o veja. Não vai ser uma volta em secreto. Agora não vai ser mais sem sinais. Ou para um povo lá no Oriente Médio. A volta de Jesus agora vai ser uma revelação universal. Todo olho verá. Todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Todos. Então, gente, deixa eu te falar uma coisa. Talvez para aquelas pessoas que não conseguem muito entender o negócio de profecia, etc. Deixa eu acalmar o seu coração. No dia que Jesus voltar, meu irmão, minha irmã, você vai saber. Você não vai perder isso. Pode ficar tranquilo. Você vai saber que Jesus voltou. Então, a sua vinda é global e conhecida a todos. A partir, então, do versículo 26 ao 30, Jesus ele vai nos alertar como vai ser o dia da sua volta. Lembre-se, é Jesus quem está falando. Como vai ser o dia da sua volta? A partir do versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. É engraçado, uma pausa, é engraçado, as crianças acabaram de descer para a salinha, né? A gente tem a escola das crianças, e as professoras, se você já participou, se você já viu da sala das crianças, tem lá as professoras preparam o barquinho, né, de Noé, para as crianças colorirem, aí ela pega o algodãozinho, um pouquinho de cola, coloca na ovelhinha, e está lá todo mundo feliz e sorridente na arca, né? Os animais, Noé, a sua família, e é maravilhoso isso. Mas é que a gente esquece de uma coisa. Dentro da arca, gente, estava fedido. Dentro da arca, talvez não estivesse nas melhores condições, do jeito que a gente gostaria de viver. O negócio não estava bom. Mas dentro da arca havia vida. E fora da arca, morte. E a arca é a representação de estarmos em Cristo. Aliás, tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo, fala de Cristo. Se você lê o Antigo Testamento e você não enxergou Cristo lá ainda, você volta lá e relê até encontrar. Porque tudo é Cristo. Aquela arca representa que em Cristo nós temos vida. Fora de Cristo só existe morte. Dentro da sua igreja existe vida, fora da sua igreja. E eu não estou falando da igreja presbiteriana. Eu estou falando da igreja com o I maiúsculo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo não tem denominação. Então, dentro da igreja existe salvação, fora da igreja não. Mas dentro da igreja tem animal de tudo quanto é tipo. Dentro da igreja, muitas vezes, está fedido. Dentro da igreja, muitas vezes, o gato não se dá com o cachorro. E dá briga lá dentro, dá treta lá dentro. E Noé tem que apartar. Mas dentro da igreja tem vida. Fora da igreja, não tem. Aliás, e é muito legal, uma outra coisa que as pessoas notam bastante, Deus é tão bom porque Deus salvou. Noé é a família dele. Mas de Deus julgou
e matou todo o resto. Porque as pessoas, nossa, Deus não pode julgar. Não, mas Deus é brasileiro, no final todo mundo entra. Ele dá um jeitinho. Você acha que Deus vai mandar alguém para o inferno, Rodrigo? No final, ele dá um jeito. Ah, é? É só você olhar para a história de Noé. É só você olhar para a história de Ló. É só você olhar para a história do Egito. E tantas outras histórias. Deus é paciente e misericordioso, mas Deus é santo e Deus é justo. E Ele marcou o dia da prestação de contas. Ele marcou o dia. Então, Ele vai nos dar o exemplo de de Ló, e vai nos dar o exemplo de Noé. E 4 coisas, num resumo, a gente pode aprender com a vida desses 2 homens, ou dessas 2 histórias. A primeira coisa, a distração com as coisas do mundo. Eles viviam distraídos com as coisas do mundo. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Desprezo pelas coisas de Deus. Porque eles estão distraídos com as coisas do mundo, eles desprezam as coisas de Deus. A salvação ou a retirada daqueles que foram avisados e se prepararam. Noé foi avisado, Ló foi avisado, eles se prepararam e foram retirados. Então, um tempo de salvação daqueles que foram avisados e preparados. Em 4º lugar, o julgamento de todos os outros que ficaram para trás. Todos os outros. Porque eles podem ter sido avisados, mas eles não se prepararam. Então, assim como foi nos dias de Noé, Noé avisou a sua geração. Nós não sabemos exatamente quanto tempo Noé demorou para construir a arca. Mas existem, então, alguns cálculos, porque quando ele aparece lá em Gênesis 5, Noé tem 500 anos, ele entra na arca com 600 anos. Então, por volta, acredita-se que Noé demorou 100 anos para construir a arca. E a gente pensa que Noé construiu a arca num mês, ou na semana. Porque é um barquinho. Constrói um barquinho. Uma semana constrói um barquinho. Se você pegar as medidas, aliás, a gente tem um modelo da arca aqui, se você quiser ir lá visitar, aqui nos Estados Unidos, você pode pegar o seu carro e ir lá visitar. E aí você vai ver o tamanho daquilo. Então, com menos de 100 anos, provavelmente ele não vai conseguir construir uma coisa daquele tamanho. Ele e os filhos dele. Então, ele demora esse tempo para construir. Durante esse tempo, o sinal da ira de Deus, o sinal do julgamento de Deus é o quê? A arca. Deus está mostrando, e Deus está avisando através da vida de Noé e da boca de Noé, porque ele tinha que falar o que ele está fazendo. O que ele está fazendo? O que esse doido está fazendo? Por anos e mais anos, ele confiou no Senhor, ele trabalhou sem ver, como diz o autor de Hebreus, avisado de coisas que nunca viu. Ele foi trabalhar. Ele foi avisando o povo e trabalhando. Ele foi se preparando para a vinda. Então, Noé, ele avisa a sua geração da destruição que viria. A destruição não veio de maneira repentina. Porque muitas vezes a gente olha assim, e a gente pensa que o Apocalipse, que essas coisas que aconteceram, né, as histórias do Antigo Testamento, essas coisas aconteceram do nada. Não. De repente, Deus ficou doido lá no céu e mandou a destruição. Como se Deus fosse um cara, né? Hoje eu não estou de bom humor, vou destruir com tudo. Lembra do que ele fala para Abraão? Quando ele vai, eu vou mandar vocês para uma terra, para a terra dos amorreus, dos perizeus, e do monte de Zeus lá, né? E aí ele chega lá, mas vocês não vão agora, porque a medida da iniquidade deles não se completou. Deus, ele é misericordioso, mas o elástico vai esticando, e chega o ponto que ele arrebenta. Então, no caso deles, daqueles povos que habitavam Canaã, foram 400 anos de espera. Então Deus não fica doido de uma hora para outra, vou destruir o mundo. Ele avisa, ele é paciente, ele é misericordioso.
E ele vai tendo misericórdia e mais misericórdia. Mas um dia a porta da misericórdia se fecha. E então a ira, a justiça, a santidade de Deus e do julgamento dele vem. Então a destruição não foi repentina, porque Noé trabalhou e advertiu a sua geração. A arca era o meio de salvação e o sinal visível do julgamento de Deus. Do mesmo modo, foi Ló. Avisado antecipadamente, avisou os seus parentes. Lembra que ele vai falar, se você não lembra da história, está lá em Gênesis 19, ele vai falar com os seus genros, e eles pensam que o quê? Que Ló está o quê? Brincando. Está brincando. O cara vai na sua casa, no meio da noite, bate na porta e fala, vamos embora que o negócio está pegando. É brincadeira sua. Consegue imaginar isso? Aí o cara sai lá da casa dele, bate lá na minha porta, desesperado, até branco. Rodrigo, vamos, que o negócio está pegando. Deu ruim. Entra no carro e vamos. Não, está brincando. Faz sentido um negócio desse? É mais ou menos isso que acontece na história. Eles pensam que ele está brincando, ele vai embora, sem eles. E se não é a misericórdia de Deus, Ló também tinha sido morto. Porque a Bíblia diz que os anjos pegam ele e arrastam ele para fora da cidade. E categoricamente diz dessa maneira, ele foi salvo por causa da misericórdia de Deus. Ele teve que ser arrastado para fora para não morrer. Porque Deus teve compaixão dele. Não está duvidando de mim? Lê lá, Gênesis 19, a partir do 12. Ele é arrastado para fora. E o anjo dá uma ordem específica, vocês não olhem para trás. Vocês vão embora e fujam pela vida de vocês. Todo mundo conhece a história. A mulher de Ló olha para trás. Então, e ela é julgada por isso. Mas então Ló, ele tem o seu tempo de advertência. Noé teve um tempo de advertência muito maior. 100 anos. De quando ele está ali, tem um encontro com Deus, até o dia que ele entra na arca. Então, durante 100 anos, ele foi advertido. Noé, agora você tem 100 anos para se preparar. E vai trabalhar, meu filho. Mas, para muitos, a advertência tem apenas uma noite. Porque Ló só teve uma noite para se preparar. E eu creio que nós não somos a geração de Noé. Nós somos a geração de Ló. Porque nós não temos mais 100 anos para nos preparar. Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar hoje. Mas qual que é o ponto de tudo isso aqui? Qual que é o ponto disso aqui? O que Deus quer dizer com isso aqui? Deus está avisando e sendo paciente. Jesus está contando essa parábola. Não é uma parábola, é uma história, é um fato. Jesus está contando, relembrando a história desses dois homens, para dizer, Deus é paciente. Deus é paciente. Contudo, as pessoas continuavam vivendo como se o julgamento nunca fosse acontecer, ou como como se houvesse tempo de se preparar na última hora. Então, Deus está avisando, Deus está sendo paciente, através dos seus avisos, através dos seus profetas, e da sua palavra, a qual Ele está falando com você hoje, essa noite. Deus está te avisando, você não pode chegar para Deus, eu nunca fui avisado. Hoje você está sendo avisado. Então, qual que é o ponto aqui? Essa geração que ouviu essas coisas, Deus é paciente, mas Deus vai julgar e vai destruir. Eles continuavam vivendo como se o julgamento de Deus nunca fosse acontecer. Nunca. Mas no final também, a gente dá um jeito. No final dá tempo de se arrumar, dá tempo de se preparar. O que Jesus está falando aqui? Se você, é isso que ele quer dizer com essa dito dele aqui, ó. Se você estiver no telhado, você não desce a pegar suas coisas. O que Jesus quer dizer é, não vai dar tempo. Porque parece que é demorado.
Mas assim que Jesus voltar, retirar os seus do meio, tirar os seus do meio do caminho, que é o que aconteceu aqui, assim que ele tira Ló do meio, assim que ele coloca Abraão, ou Noé, dentro da arca, assim que ele coloca dentro da arca, imediatamente vem o julgamento dele. Assim que ele tira o povo dele do meio daqueles que receberão o seu julgamento, começa o julgamento. Não tem tempo para de arrependimento. Aí, meu irmão, é muito tarde. Aí já passou. Mas é interessante porque ele fala aí nos versículos 27 e 28, que eles comiam, bebiam, casavam-se, compravam, vendiam, plantavam, construíam. E tudo isso que a gente faz hoje. A gente come, a gente bebe, diz que crente não bebe, mas come pra caramba. Então a gente come, a gente bebe, a gente vende, a gente planta, a gente constrói, principalmente nos Estados Unidos, né? A maioria dos nossos trabalhos são relacionados à construção. A gente constrói, e constrói muito. Então, o que me chama a atenção aqui é que nada disso daqui é pecado. Já perceberam isso ou não? Nada do que Jesus está falando aqui que eles faziam é pecado. Comer é pecado? Beber é pecado? Trabalhar é pecado? Não. Nada do que Jesus está falando aqui é pecado. Qual que é o problema disso aqui tudo? O problema é que eles viviam para essas coisas. E essas coisas eram seus deuses. Não é pecado você comer, beber, se vestir, trabalhar, conquistar, construir. O pecado é quando essas coisas são o centro da sua vida. Isso é pecado. E é disso que Jesus está falando aqui. Deus está avisando, mas eles estavam tão preocupados com a comida, com a bebida, com as roupas, com o seu trabalho, com comprar, com adquirir, com ser prósperos, que eles não deram ouvidos aos avisos de Deus. Como se Deus nunca fosse julgar. Aí ele, isso aqui tá, não sei como está na sua versão aqui, mas a NVI coloca, e porque é enfático mesmo em grego, um ponto de exclamação. Lembrem-se da mulher de Ló. Lembrem-se da mulher de Ló. Porque a Bíblia não diz por que ela olhou para trás. Mas uma coisa ela diz que ela foi condenada por ter olhado. Porque Deus expressamente disse, através dos seus anjos, não olha. E ela foi e olhou para trás. E por causa do julgamento dela, nós podemos então conjecturar, a gente pode então tentar descobrir o que aconteceu, por que Deus julgou ela dessa forma. Por que Deus a julga dessa forma? Aliás, gente, uma vez eu escutei uma coisa muito interessante, porque esse dia eu estava escutando aquele 3 palavrinhas, né, e nada contra lá, o Gabriel escuta o 3 palavrinhas todo dia. Né, ele ama o 3 palavrinhas, você deixa lá e fica hipnotizado. E dá até um sossego com a mãe dele um pouquinho. Aí tem uma musiquinha que fala da mulher de Ló. E só porque olhou para trás, virou uma estátua de sal. É um pedacinho da música. Só porque olhou para trás, virou uma estátua de sal. E eu fiquei olhando aquilo, mas está errado essa letra dessa música. Não gostei disso. Porque não é só porque ela olhou para trás que ela virou uma estátua de sal. Ela desobedeceu a palavra do Deus vivo. A palavra pela qual ele criou todas as coisas. Deus disse para o mar, daqui você não passa. E o mar diz, amém. Imagina que o mar então, vou dar só uma passadinha aqui. O que tem a palavra de Deus? O que acontece? Imagina que o sol fala assim, não quero ficar nesse lugar, muito boring ficar aqui todo esse tempo. Eu vou dar uma passeada no universo. O que acontece? O mundo entra em caos e colapso. Então imagina que as leis da física falam, eu não quero mais obedecer a palavra de Deus. O que acontece? O mundo entra em caos e é destruído. Então imagina que as coisas começam a falar, não sei se eu quero obedecer mais a Deus. O que acontece conosco? O que acontece com o universo? Ele é destruído na mesma hora. Porque Deus, ele não é apenas o Criador, ele é o sustentador de todas as coisas. Então ela não foi
julgada apenas porque olhou para trás. Ela foi julgada porque ela desobedeceu a palavra do Deus vivo. Aí a pergunta volta para nós. Porque nós temos a palavra do Deus vivo na nossa mão todo dia. Temos nós obedecido a palavra do Deus vivo? Mas então o fato de ela ter sido julgada demonstra que ela provavelmente não queria deixar o conforto da sua vida. Ela olhou para trás porque provavelmente ela não queria deixar. Lembra que eles foram arrastados para fora. Mas ela vivia no meio de uma geração corrupta e perversa e pecadora. Mas mesmo assim, ela preferia estar no meio do conforto, do luxo, no meio de um povo corrupto e pecador, do que obedecer na palavra de Deus. É por isso que ela é julgada. É por isso que ela é julgada. Então, ela olhou para trás, porque provavelmente ela teve saudade, ela sentiu, nossa, eu vou perder tudo aquilo. Mas tudo aquilo que ela amava, e o que a fez olhar para trás, tudo isso ela sabia que iria ser queimado. Tudo ia ser destruído. O que isso quer dizer para você e para mim? Que tudo isso que nós amamos, carro, casa, e tudo isso que nós trabalhamos e suamos a nossa vida inteira para conquistar e para construir, tudo isso vai queimar. Tudo isso vai ser destruído. Para de olhar para trás. Para que você não seja como a mulher de Ló. Porque senão, o julgamento vem. O julgamento vem. Aí Jesus ele afirma aí no versículo 33, lembre-se da mulher de Ló. No versículo 32, no versículo 33 ele diz, quem tentar conservar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida a preservará. O que Jesus quer dizer com isso aqui? O que Jesus quer dizer? Quem quiser preservar a sua vida, perde. Mas quem manter, quem perder, quem deixar a sua vida, ganha. O que Jesus quer dizer com isso daqui? Se a sua preocupação são as coisas desse mundo, comida, bebida e trabalho, você está perdendo a sua vida, mesmo que pense estar construindo um futuro para você. Se a sua vida, se a sua preocupação é comida, bebida e trabalho, e você está trabalhando full time, more time, part time e mais time, trabalhando, porque eu preciso acumular, porque eu preciso ter, porque eu preciso mandar dinheiro para o Brasil, porque um dia eu vou voltar. Bom, tem algumas pessoas que estão voltando faz 20 anos e continuam mandando dinheiro para o Brasil. Se a sua preocupação é essa, e eu vou trabalhar, acumular, eu vou garantir o meu futuro. Na verdade, você não está garantindo o seu futuro, você está perdendo sua vida agora, e você está perdendo o seu futuro também. E mesmo que você ganhe alguma coisa, que no final você consiga desfrutar disso, quantos anos você vai desfrutar disso? O que essas pessoas não entendem é que se eu vivo dessa maneira, colocando no centro da minha vida essas coisas, meu trabalho, meu conforto, uma vida de prazer, eu quero garantir meu futuro. Você não está garantindo seu futuro, você está perdendo a sua eternidade. É isso que essas pessoas não entendem. Mas para aqueles que têm vivido como o Senhor no centro, que têm buscado em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para essas pessoas, mesmo que você pareça estar perdendo a sua vida, porque mesmo que pareça, mas aquelas pessoas estão prosperando, eu não estou prosperando, porque eu tenho que me dedicar às coisas do Senhor, porque elas são importantes. Mesmo que pareça, só parece, meu irmão e minha irmã, que você está perdendo a sua vida, você está garantindo o seu futuro. Porque o nosso futuro está nas mãos do Senhor. E mais uma vez, Ele é a nossa alegria. A nossa alegria. E a nossa eternidade já começou, ela não vai começar. Então, se a sua preocupação é comer, beber, trabalhar, acumular e ter uma vida feliz e tranquila, mesmo que pareça, você está garantindo seu futuro, você está perdendo a sua eternidade. Mas por quê? Rodrigo, tem alguma coisa errada? Beber, comer, trabalhar? Não tem nada de errado com isso. O problema de tudo isso, o porquê de tudo isso, é que Deus não é o seu Deus. Você não vai ser condenado e julgado porque você correu atrás dessas coisas.
porque não tem nada de errado com isso. Você vai ser condenado porque você trocou Deus por essas coisas. Porque ter alguma coisa aqui foi para você muito mais importante do que ser filho de Deus. É por isso que você é condenado. Você não é condenado porque você trabalhou, comeu, etc, etc, etc. Porque você fez as riquezas o seu Deus. É por isso que você é condenado. Porque você rejeitou o Senhor. E trocou o Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, não olhem para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras. Mas aquilo que você não vê é eterno. Como diz o profeta, por que vocês trabalham por aquilo que não pode matar a fome? E para deixar isso claro, para deixar esse problema, para deixar esse ponto claro, que o problema não é comida, bebida e trabalho, Jesus mostra que as pessoas vão estar na mesma cama, no mesmo trabalho, uma será levada e a outra deixada. Note isso. E as duas pessoas estão na mesma cama, dormindo, provavelmente marido e mulher. Um é levado, o outro é deixado. Note que duas pessoas estão trabalhando no campo, estão malhando trigo juntos, estão no mesmo trabalho, fazendo a mesma função, trabalhando juntos, vivendo juntos, comendo juntos, bebendo juntos. Um é levado, o outro deixado. Qual que é a diferença dos dois? Um fez do Senhor o centro da sua vida, o outro fez desse mundo e das riquezas desse mundo a sua vida e o seu Deus. Essa é a diferença. É por isso que Jesus fala que um é levado e o outro é deixado. Ele está mostrando esse ponto, que não é comida, não é bebida, não é nada disso. Essas coisas não são pecados em si, mas é o que você fez delas. E é quem é Deus na sua vida. Concluindo, mas da onde nós podemos tirar força para viver essa vida de trabalho como Noé, que esperou 100 anos? Ou de Ló, que teve uma noite. Não, eu tenho que tomar uma decisão aqui, agora, hoje. No nosso modelo, que é Jesus Cristo. Porque Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso modelo. Porque Jesus viveu uma vida completamente dedicada a Deus. Ele viveu. Lembre-se que tudo que Jesus ensina e tudo que Jesus está falando aqui, e toda a palavra de Deus é sobre Ele. E Ele cumpriu toda a palavra de Deus. Então Jesus se dedicou a Deus completamente. Ele não se preocupou com comer, com beber, com vestir, com trabalhar. Ele se preocupou com uma coisa, com o reino de Deus e a sua justiça. Ele não se preocupou em salvar a sua vida. Aliás, Ele entregou a sua vida. Mas porque Ele entregou a sua vida, Ele pôde salvar as nossas. Mas porque Ele entregou a sua vida e Ele é Deus, Ele pode dá-la e tomá-la de volta, porque eu tenho autoridade para isso, disse o Senhor. Ele sofreu, e sofreu muito. Mas ressuscitou e agora vive e governa para todo sempre. Ele veio, Ele estabeleceu o reino. Ele trouxe o reino de Deus, mas agora Ele vive e Ele governa para todo sempre. Então, em resumo, se eu posso parafrasear aí diferentes versículos bíblicos, como o apóstolo Paulo, no livro do Apocalipse, se com Ele vivemos e sofremos, com Ele também ressuscitaremos e governaremos. Essa é a nossa esperança. Se com Ele nós vivemos aqui, Ele é a nossa esperança, Ele é o centro da nossa vida. Se com Ele nós vivemos, se com Ele nós vivemos e sofremos, porque nós vamos sofrer, com Ele nós viveremos e governaremos para sempre. Essa é a nossa esperança, de que um dia nós estaremos com Ele para sempre. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, que é santa e que é verdadeira. Obrigado, Senhor, pelos avisos que a Sua palavra nos dá. Agora, Pai, que ninguém aqui venha sair daqui, ó Pai, pensando, eu ainda tenho muito tempo, pensando que o julgamento de Deus nunca virá, mas nos ajuda a nos preparar diligentemente, trabalhando como Teu servo Noé, Senhor,
trabalhando, aguardando, orando, buscando, sofrendo, mas cumprindo com a tua palavra, cumprindo com a tua vontade para as nossas vidas, e advertindo essa geração que está aí fora, que precisa ouvir a sua voz, de que existe um julgamento. Senhor, faz isso, nos dá graça para viver assim, obedecendo a tua palavra e nos preparando para aquele grande dia, no dia que nós estaremos com o Senhor para sempre. Nos ajuda, Senhor, a viver com o Senhor no centro das nossas vidas. É o que nós te pedimos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.